Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num conceito que é, olhem, absolutamente fascinante. Um conceito que, sem darmos por isso, molda as nossas reações de todos os dias. A mente condicionada. Pensem nisto por um segundo. Já aconteceu estarem a ver um anúncio, sabem? Aqueles com gente a fazer snowboard ou skate, cheios de energia, a beber um refrigerante, e de repente sentem aquela onda de entusiasmo. O curioso é que não pode ser do açúcar nem da cafeína, ainda nem sequer se bebeu nada. Então, o que é que se passa aqui? Bem, a resposta está aqui numa citação de um executivo de marketing. E a palavra-chave é mesmo esta, pavloviana. Não estamos a falar de uma escolha lógica, de uma decisão consciente, não. Estamos a falar de uma associação invisível que o nosso cérebro foi, digamos, treinado para fazer. Uma ligação que se forma muito abaixo do nosso radar. Ok, vamos então desvendar isto. Primeiro, o que é esta tal ligação pavloviana? Depois, como é que foi descoberta, com a famosa história dos cães de Pavlov? A seguir, vamos ver a ciência por trás disto e como se aplica a emoções bem mais complexas, como o medo. E por fim, como é que estas forças invisíveis estão a moldar as nossas vidas todos os dias? A ligação pavloviana. Este não é magia nenhuma, claro. É um processo psicológico fundamental, conhecido como condicionamento clássico. E, de uma forma muito simples, é uma forma de aprendizagem em que algo que antes não significava nada, de repente passa a provocar uma resposta completamente automática. E a história de como isto foi descoberto é incrível, porque começa de uma forma totalmente inesperada. Não foi num laboratório de psicologia, mas sim no de um fisiologista que só queria estudar uma coisa: a digestão. Estamos no início dos anos 20. Ivan Pavlov, o tal fisiologista russo, está focado no sistema digestivo dos cães. Mas repara numa coisa muito estranha. Os cães começavam a salivar antes de sequer verem a comida. Bastavam ouvirem, por exemplo, os passos do assistente que lhes trazia ao comer. E foi aí que a ficha caiu. Ele percebeu que tinha tropeçado em algo muito maior. Uma forma fundamental de aprendizagem. A aprendizagem por associação. Então, como é que esta associação se forma exatamente? Vamos ver o processo passo a passo para se perceber bem a mecânica disto. Primeiro, temos o estado natural das coisas. Um cão vê comida e, sem precisar de treino nenhum, saliva. É um reflexo puro. Na linguagem da psicologia, a comida é o que se chama estímulo incondicionado, é o gatilho natural. E a salivação, essa é a resposta incondicionada, a reação automática. Simples, certo? E agora entra o treino. Na primeira fase, antes de qualquer condicionamento, Pavlov introduziu algo que era completamente neutro, o som de um sino. Como era de esperar, não provocava reação nenhuma. Depois, na fase 2, durante o condicionamento, ele começou a fazer uma coisa de forma sistemática. Tocava o sino imediatamente antes de dar a comida. Repetidamente. Sino, comida. Sino, comida. Com o tempo, o cérebro do cão começou a ligar os pontos. O que nos leva, claro, à terceira e última fase. E aqui está a transformação. Depois de algum tempo, o sino já não era nada neutro. Tornou-se naquilo a que chamamos um estímulo condicionado. E a salivação, que agora acontecia só com o som do sino, era uma resposta condicionada. O que é que o cão aprendeu? Aprendeu que o sino era um sinal que previa a chegada da comida. Ok, a salivação é uma coisa. Mas e as emoções humanas? Coisas bem mais complexas, como o medo? Pois, o princípio é exatamente o mesmo. E isto foi demonstrado num estudo famoso e, temos de o dizer, bastante controverso do ponto de vista ético. Vamos falar da história do pequeno Albert. Basicamente, uns investigadores queriam ver se era possível condicionar uma resposta emocional, como o medo, num bebê. No início da experiência, o rato branco era, para o pequeno Albert, um estímulo neutro. Ele podia estar curioso, talvez, mas medo não tinha de certeza. E é aqui que entra o condicionamento. Os investigadores pegaram no estímulo neutro, o rato, e associaram-no a um estímulo incondicionado que causa medo em qualquer pessoa. Um barulho metálico, súbito e muito alto. Portanto, a sequência era rato seguido de barulho assustador. Rato seguido de barulho. Repetidamente. O resultado disto foi notável. O medo do Albert não ficou restrito ao rato. Alastrou-se, o cérebro dele generalizou. De repente, ele passou a ter medo de qualquer coisa que fosse branca e peluda. Um coelho, um casaco de pelo, até uma máscara de Pai Natal. A ligação que o cérebro fez foi mais ampla, aplicando a resposta de medo a tudo o que se parecesse com o estímulo original. Isto levanta uma questão fundamental. Se o medo pode ser aprendido desta forma, também pode ser desaprendido?
A resposta, felizmente, é sim. O processo chama-se contracondicionamento e foi demonstrado noutro caso, o do pequeno Peter, que tinha um medo terrível de coelhos. A estratégia foi, na verdade, muito inteligente. Foi substituir a associação negativa por uma positiva. Imaginem a cena. O Peter está a comer os seus doces favoritos, algo que lhe dá imenso prazer. E enquanto isso acontece, um coelho é trazido para a sala, muito devagarinho, cada vez um pouco mais perto. O prazer dos doces acaba por ser uma resposta mais forte do que a ansiedade. E com o tempo, a associação coelho igual a medo foi substituída por uma nova, coelho igual a sentimento agradável dos doces. E agora vamos trazer isto tudo para o nosso dia-a-dia. Porque isto não são apenas princípios de laboratório de há 100 anos, são forças que estão constantemente a influenciar-nos. Alguma vez sentiram a tensão arterial a subir só de entrar num consultório médico? É a chamada hipertensão da bata branca, uma resposta condicionada ao ambiente. E aquele alimento que nem se consegue cheirar depois de ter feito mal uma vez? Condicionamento clássico puro. E claro, voltando ao início, os anunciantes são mestres nisto, a associar os seus produtos a sentimentos de alegria, entusiasmo ou luxo. No fundo, é disto que se trata. O condicionamento clássico é, na sua essência, um mecanismo de sobrevivência. Permite que o cérebro use um sinal, seja o som de um sino, a visão de uma bata branca ou a música de um anúncio, para prever um evento importante que aí vem e preparar o corpo para reagir antes mesmo de acontecer. E isto deixa-nos com uma pergunta para refletirmos. Desde a musiquinha de um anúncio que nos põe a sorrir, até ao som de uma notificação no telemóvel que nos dá um pico de ansiedade, que outras associações, estas ligações invisíveis e automáticas, estarão a guiar as nossas reações, os nossos sentimentos e os nossos comportamentos, sem que a gente se aperceba? A resposta pode ser muito surpreendente.